conectado. Exato. Você comentou também sobre força, né? Que você pode me explicar melhor, mas tem a ver com a ayahuasca ali. Sim. Então, conta um pouco pra gente o que é essa desconexão que talvez eu imagino que muitas pessoas estejam vivendo agora, num momento assim. O nome do meu grupo é Reconexão do Ser. O nosso ser. Eu entendo e observo que o ser humano, quando nasce, e até antes de nascer, ele é programado. Né? Então a gente fala muito do computador, que é uma linguagem mais fácil, mas o computador veio do cérebro, né? É ao contrário, né? Foi baseado. Como que eu vou armazenar a memória? Como que eu vou lembrar? A gente não lembra de muita coisa. Mas está tudo registrado no nosso subconsciente. E aí vai PNL, hipnose, né? Mas enfim, então nós somos programados. Esses programas, hoje com a tecnologia, eles nos distanciam, ou você não conhece, você não sabe quem é você. Por conta de atender às expectativas dos pais, da mãe. Começa tudo em casa e depois vai para a escola, né? E atender expectativas. Eu mesmo, na minha adolescência, comecei a fumar para mostrar que eu era mais velho. Eu tô com 58, né? Sou de 63. Então, são gerações, né? Ainda aquele machismo mais exacerbado. Então, a gente tinha que se autoafirmar. Então, são programas que não são seus. Não é você aquele cara. Você quer mostrar para o outro para ser aceito, né? Para se incluir em algum grupo ou grupos. Então, você começa a vestir máscaras, que a gente chama, né? Ou personas, que seria um termo mais técnico, né? E aí você vai e acredita nesse cara. E não é você, sabe? E a gente poderia falar muito sobre isso. Mas aí o que acontece? A ayahuasca. Eu como terapeuta, né? As pessoas que vão nos meus trabalhos, e aí a gente senta para fazer terapia, fazer uma vez por semana, aquela coisa toda. O meu trabalho, eu tenho uma história com ele, que o acolhimento, depois tem a experiência propriamente dita, depois a integração, que a gente entender essa experiência, sabe? Destrinchar isso daí. Porque, quando vem a força da ayahuasca, o que eu vejo? Eu vejo um acesso, abre-se um portal, vou falar portal que é uma linguagem, para o seu subconsciente. Vai vendo. Aí ele vem à tona. Por isso que as pessoas choram. Porque eu costumo dizer que a ayahuasca tem o poder de ressuscitar, né? Então não é a sua mãe e seu pai falando de você quando você tinha 5 anos. Não, você vai lá, volta na cena e você interage com a mãe ou o pai como protagonista ou como observador. Só que dentro disso você sente. E aí que você chora. Você sente como se estivesse lá mesmo. Não lá. É só assistir um filme, é estar lá. Não é uma tela holográfica. Você está lá. Entendeu? Por isso que eu falo ressuscitar. Você revive aquilo com tudo que você tem. Até visualmente. Né? Visualmente que eu digo, é complicado, porque esse estado de expansão de consciência, eu falo vendo coisas que você pode entender errado. Vendo, você pode estar vendo de olho fechado. Né? Mas você vai estar no ambiente. Sabe? Só que está tudo dentro da tua cabeça, né? Então não é que você vai sair do corpo, desdobrar, né? Tem um desdobramento também que também acontece. E aí você saca essas sensações que de repente são traumas, né? E hoje eu falo isso nos meus trabalhos, todo trabalho eu falo, ou para o grupo todo, ou para o pessoal que vai a primeira vez, aproveita para ressignificar. Né? Eu conto uma historinha muito interessante, que um trauma, né? Por exemplo, botei 2 meninas, 2 irmãs, 1 ano de diferença, e aniversário de uma delas. Né? Aí, e essa aniversariante está super ansiosa, esperando o papai chegar do trabalho para receber o presente, que é aquela tão sonhada, né, boneca, né, tal. E aí o pai chega bêbado e entra na sala, tá uma do lado da outra e dá para outra o presente. Olha a cena. Aí a mãe vê, não, você é louco, não sei o quê, e brinca e tal, e dá pra menina. Já foi. Ela já traumou. Não adianta mais, né? E aí essa relação familiar é abalada.
partir daquele momento as irmãs não se dão bem, ou a filha não consegue mais falar com o pai, ou briga muito, ou com a mãe que é culpada porque deixou o pai. Aí a mente humana, né? É criativa, né? Muito, o que atrapalha a gente são as possibilidades, sabe? As milhares de possibilidades que a gente percebe, e a mente alimenta a gente paralisa assim mesmo. Isso vira um problema, que aí vai ansiedade, depressão, porque eu não sei o que eu quero fazer da vida. E aí vai. Isso é uma parte. Mas aí, quando você volta... Eu converso com as pessoas. Quando você volta nessa cena, imagine essa cena. Aí, dá risada porque seu pai tava bebaço. É só isso. Ele não... Sabe? Tava chapado e entregou a boneca pra filha errada, né? Porque foi muito... Abriu a porta e viu e deu ali. Meio que vontade no banheiro. Não sei. Ressignifica. Cara, já aconteceu casos assim entre irmãos, de sair da cerimônia assim, uma paz na família, Natal, todo mundo junto, porque eles não se bicavam de jeito nenhum. É assim, eu tô falando de 30 anos de briga, de treta. Entendo. Saca? E aí, de repente, por causa de uma dessa, curou a família inteira. É isso que a gente chama de cura. Sabe? Lógico que a gente conversa, tal, muitas vezes na força, mas é isso que a gente chama de cura. Entendeu? Então eu podia falar vários casos aqui, assim, muitos, estou falando muito, faz mais de 20 anos que eu faço isso. É muita informação, assim, de resultados maravilhosos, né? Que terapeuticamente, se fosse uma terapia que eu também faço, só falar, né, só conversar, demora mais. Sim, entendo. Demora mais para até acessar essa informação, né? Não falo que a ayahuasca vai resolver, ela não resolve nada, ela te mostra. E você vai lá e faz. Num caso de perdão para sua mãe, para seu pai, se você não for lá e falar, sabe? Sentir, né? Eu falo que a mudança, sem atitude, sem ação, não é nada. Não adianta você mudar aqui certas coisas, né? Você tem que fazer, né? Então, vamos chorar junto com o pai, com a mãe. É lindo. Não é uma coisa assim... Você vai lá e você sai curado. Não. Ali começa. É o papel, por exemplo, o papel do terapeuta. Ele não te ajuda a você entender uma questão, um trauma, alguma coisa. E aí você vai aos poucos e tal. É a mesma coisa, só que é muito mais... É muita coisa, na verdade. Estou falando uma parte das experiências. É mais ou menos a mesma coisa. Ela te mostra, só que ela te mostra não narrativamente, você vai sentir. Esse é uma preciosidade, sabe? E de repente isso daí para de fazer sentido. Deixa de fazer sentido, porque aquela cena que estava na tua cabeça foi uma interpretação sua. Que aí entra, né? Comunicação não violenta, né? Tem um capítulo que fala de interpretação. É impressionante como a gente interpreta certas coisas. E aí, com 5 anos de idade... E aí crava em você uma informação e você acredita, aí é crença, e essa crença vai se autoalimentando e vira um monstro. E o meu trabalho é ajudar você a entender a origem desse monstro. Sabe? Entendo. Tem situações, eu não estou falando nem de ayahuasca e tal, tem situações que eu consigo fazer isso em uma sessão. Como? Eu conto muita coisa. Pode contar. Tem um caso muito interessante de uma amiga, assim, enfermeira, da área de saúde. E eu fui atender o marido dela, na época, né? Mas era outro caso. Mas eu estava lá, ó a cena. Se liga na cena. Eu estava na sala da casa dela, 2 filhas, tal, adultas, e jogando conversa fora. Eu fui atender ele. Na verdade, eu não fui atender ela. E ele chegou. Ia chegar do trabalho, ele chegou, ele falando futebol, falando besteira, assim, dando risada e não sei o quê. E a esposa falou, ele até brincou, falou, você devia pagar a sessão para ele. Não sei o quê, que, tipo, em abril, se não me engano, eu tenho crises de asma, assim, impressionantes. Falei, sério? Eu não sabia, eu era amigo dela, eu não sabia, mas ela entrava num processo de estar andando na rua, parava você, que nunca viu na vida, e falava, me ajuda, pelo amor de Deus, fala comigo. Mas, minha senhora, a senhora está se sentindo bem? Não, fala comigo, qualquer coisa, mas fala comigo. Ela começava a perder o ar, pânico, isso há muito tempo atrás. E nananana, assim,
começava um mês antes e acabava um mês depois. Vai vendo. A mente humana. Aí, isso se agravava. Isso ia chegando num pico, numa determinada semana, por assim dizer, que ela tinha medo de subir em escada. Ela não subia escada. É a clínica dela, terapeuta. A clínica dela subia escada. E ela travava, dirigindo, ela parava o carro, ligava para qualquer um que aparecia, ela não conseguia ficar sozinha. No fim é isso. E comecei a cutucar e falava. Eu falei, mas aí, aconteceu alguma coisa? Assim, desse jeito, meio... Não, que não sei o quê. Conversando. Eu estou falando dessa forma para você ver como que é a coisa... Você vai descobrindo, né? A coisa vai andando, eu vou distraindo a pessoa, recebendo informações, mas não aconteceu nada mesmo. Não. E não. Até que numa das vezes que não aconteceu nada mesmo, eu falei, aconteceu um evento na minha vida muito sério e tal. Eu falei, o que foi? Falta de ar, né? Coração, tudo. Aquela pânico mesmo, escada e a solidão, certo? Enquanto a gente estava jogando conversa fora, eu estava lendo. Né? Tá, medo de ficar sozinha, né? Parar a gente na rua, né? 7 anos de idade, eu sou daqui de São Paulo, né? Também. Então tem aquelas casas tipo sobre lojas, aquelas antigas. Uhum. Então a família tinha ido na feira, né? E eu, como criança, falei de São Paulo por causa disso. A gente sempre saía correndo quando entrava na rua, né? Na nossa rua. E os pais vinham mais devagar. E era essa cena. Aconteceu isso, ela saiu correndo e foi, abriu a porta e subiu a escada sozinha. Subiu a escada, entra pela casa, assim, foi, não sei porquê, foi parar na lavanderia. Lá estava o irmão de 19 anos enforcado. Aí você junta falta de ar, escada e a solidão. Ela falou, nossa, mas meu pai chegou em 2, 3 minutos. Eu falei, mano, uma criança de 7 anos de idade ficar 3 minutos olhando o irmão mais velho é uma década, é uma eternidade. Né? Cara, depois disso ela não teve mais crise. Uma vez ela ficou com resfriado. Caiu a ficha. Na hora. Você entendeu? Isso não se ensina assim, de uma certa forma. Isso é a estrada, né, da vida da ayahuasca, não sei o quê. Eu consigo falar com o subconsciente de uma forma muito tranquila, sabe? E foi assim, muito rápido. Por isso que o marido dela falou, você tem que pagar a consulta para ele. Porque foi assim, foi 15 minutos de papo, 20 minutos. Eu resolvi um problema de décadas com aquela mulher. Ela estava com 51,